Você já se perguntou o que é um satélite geoestacionário? Qual é a física envolvida na órbita desses satélites? O que eles têm a ver com o sistema de antenas parabólicas, as telecomunicações? Eu sou o professor Douglas Gomes e quero te explicar a física envolvida na órbita desses satélites e no posicionamento das nossas antenas parabólicas. Acompanhe o restante do vídeo para saber mais sobre o assunto. Quer aprender física? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações que assim sempre que um vídeo novo for lançado, você vai ser o primeiro a saber. Gostou do nosso vídeo? Deixe o seu joinha, assim você ajuda o nosso canal a crescer. Quer aprender Enem num curso de maneira metódica? Aqui embaixo tem um link para o nosso curso para preparar você para o Enem e para outros vestibulares. Vamos juntos! Segue o vídeo! Eu representei aqui o nosso planeta Terra, o seu eixo de rotação em torno, de si mesmo, ele fica girando como se fosse um peão. Aqui a gente vai representar o centro do nosso planeta. Se nós quisermos lançar um satélite, chamado satélite geoestacionário, ele é aquele que o nome está dizendo, estacionário, parado em relação à Terra. Mas é um parado relativo. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que você olhar para o céu, você vai encontrar sempre aquele satélite na mesma posição. Mas você não está parado, você está girando junto com a Terra em torno do eixo dela. Então, para que nós tenhamos esta sensação de que o satélite está parado, a gente precisa que ele gire junto de nós. Agora, o único jeito de ele acompanhar o nosso giro é se ele for lançado num plano de órbita que contém o equador terrestre. Aí você pergunta, mas por que eu não consigo lançar um satélite para ficar geoestacionário fora dessa região do equador? Imagine que você, ali, perto dos polos, resolva lançar um satélite. O problema é que neste lançamento ele sempre gira, ele é sempre atraído pelo centro do planeta. Então ele vai girar em torno do centro do planeta. A órbita desse satélite então vai ficar assim, numa direção diferente da direção do equador terrestre. De tal maneira que você, que esteja girando aqui no planeta Terra, por conta desse movimento de rotação da Terra em torno do próprio eixo, você vai girando por aqui e ele vai girando por ali. Então, em um determinado momento, vocês se cruzam e você perde a órbita desse satélite. Então, para a gente ter um satélite parado sobre a nossa cabeça, entre aspas, é necessário que esse satélite seja lançado no plano do equador. Vamos ver como seria isso. Este plano vermelho é o plano que contém o nosso equador terrestre. Para que o nosso satélite consiga girar acompanhando o giro da Terra, ele deve girar acompanhando o equador. Mas por que isso acontece? Nós já vimos aqui que se ele não for lançado no plano do equador, ele vai acabar girando num plano diferente, já que o centro de giro é sempre o centro do planeta. Então, para conseguirmos fazer o satélite acompanhar a rotação da Terra, não tem jeito, tem de ser no plano do equador. Todos os satélites estacionários e geoestacionários estão nesse mesmo plano. E acredite, a uma mesma altitude, a altitude de 35.800 quilômetros. Vamos colocar aqui o que seria o movimento do satélite. Nosso satélite, então, está com sua órbita representada aqui na lousa. Mas, voltando à história, para ser geoestacionário, o satélite deve estar sempre sobre a minha cabeça. Então, suponha que nesse instante eu esteja aqui sobre a linha do Equador. Então, eu sou um morador aqui de uma região na linha do Equador e eis que aqui me encontro. Então, estou aqui em pé.
na linha do Equador, olho para cima e quem que eu vejo? O satélite. Se por outro lado, eu quiser sempre que esse satélite me acompanhe, ele deve ter o mesmo período de rotação que eu. O período de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo é de 24 horas. Então este satélite deve demorar 24 horas para dar uma volta completa em torno da Terra, acompanhando assim este sujeito. Vamos ver como ficaria na ilustração? Observe que o giro da superfície da Terra deve vir acompanhado do giro do satélite. Mas veja que interessante, este nosso satélite, ele está sempre aqui acompanhando o nosso giro. Você se pergunta, mas e se eu não estiver no Equador? E se eu for uma pessoa que mora ou na região norte, no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Eu vou poder também ver este satélite parado? Vai. Olha o que acontece nesse caso. Observe que uma pessoa que não esteja sobre a linha do Equador também vai observar o satélite na mesma posição, só que não vai ser sobre a cabeça dele, mas numa determinada direção inclinada. Professor Douglas, como assim? Este sujeito aqui, ele vai enxergar sempre este satélite com uma determinada inclinação em relação aos olhos dele, que ele olhando aqui, ó, vai conseguir enxergá-lo. Mas este satélite estará sempre em relação a ele numa mesma posição. Uma posição inclinada em relação à horizontal para ele, né? Não vai ficar bem na vertical, vai ter uma inclinação, mas ele sempre vai acompanhar o movimento desse satélite. Quando você quiser instalar uma antena parabólica para captar o sinal, a antena parabólica deverá ser voltada para este satélite. Então, se você morar na zona equatorial, sua antena parabólica deverá apontar verticalmente para cima, ó, desta maneira, porque assim vai receber os raios desse satélite diretamente aqui dessa região superior. Já quem está numa outra latitude, que não a zero do Equador, vai ter de usar a sua antena parabólica inclinada para conseguir captar estes raios, estas ondas eletromagnéticas que dali vão vir. Uma vez, na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, apareceu um problema que não tratava de satélites, mas tratava da luz do Sol. É interessante que quando nós queremos captar algum tipo de radiação ou do Sol ou aqui de um satélite, dependendo da nossa latitude, nós vamos ter de inclinar diferentemente os nossos captadores das ondas. Aqui no caso, mostrando que a antena parabólica vai ter inclinações diferentes dependendo da região onde você estiver. Se você estiver numa latitude ou noutra, você vai ter inclinações diferentes. Tá dando para acompanhar? Bom, com isso, nós já temos um panorama da geometria deste problema. E fisicamente, em termos de forças, como é que isso vai se comportar? Me acompanhe. Aqui nós vamos fazer uma análise da dinâmica do movimento. Eu tenho aqui representada a força gravitacional com que o planeta Terra atrai este objeto, este satélite que gira em torno dele, e tenho a velocidade com que ele está girando. Eu vou chamar de RO, raio de órbita, e R, o raio da Terra, propriamente dita, que vale algo em torno de 6.380 quilômetros.
que nós vamos precisar equacionar? Nós vamos dizer que esta força é perpendicular ao movimento e aponta para o centro. Ela é chamada, então, se é a única força, ela é a resultante e está apontando para o centro. Isso quer dizer que a nossa resultante, ela é centrípeta. Vamos equacionar e lembrar também da lei de Newton para a força gravitacional. Equacionando, a resultante centrípeta é esta força gravitacional que nós chamamos de F. Agora, qual é o valor da força resultante centrípeta? Ela é a massa do objeto vezes a velocidade com que ele se encontra ao quadrado, dividido pelo raio da órbita. Neste caso, o raio da trajetória que ele está desenvolvendo. Por outro lado, a força gravitacional de atração dos corpos, dê uma olhadinha no nosso vídeo sobre gravitação, ela diz que esta força de atração entre as massas é igual a uma constante universal vezes o produto das massas dividido pelo quadrado da distância entre os centros dessas massas envolvidas. Nós vamos aqui nessa equação ver que para obter o valor da velocidade, nós não precisamos conhecer a massa do satélite. Então a massa do satélite mzinho vai ser irrelevante. A massa da Terra, por outro lado, mzão, ela vai ter sua importância. E aí a gente se pergunta, como é que vai acontecer o restante da conta? Já cancele logo o raio da órbita com aquele quadrado. Nós vamos poder isolar o valor de V e encontrar uma expressão para essa velocidade. A velocidade, então, desenvolvida vai ser Gm sobre o raio de órbita. Agora vem uma outra pergunta. E qual é o valor desta velocidade? Que valor ela pode ter? Eu sei que o período de rotação deve ser de 24 horas. E com isso, eu vou poder equacionar o seguinte. Se velocidade é distância sobre o tempo, este satélite deverá percorrer uma distância equivalente a 2π vezes o raio de órbita, que é o comprimento da circunferência, dividido pelo tempo. O tempo que vai ser de 24 horas. Se você juntar esta expressão àquela dali, você consegue descobrir o valor do raio de órbita. Conhecendo os valores numéricos da constante da gravitação universal, da massa do planeta Terra, das 24 horas, que é o período que a Terra demora para dar uma volta em torno de si mesma, né, girando em torno do seu próprio eixo, dividido por 4π ao quadrado, aí você vem e tira a raiz cúbica, né, porque aqui vai dar o raio de órbita ao cubo. Na hora que você tirar essa raiz cúbica, você encontra este raio de órbita. Então, para conseguir dar certo, eu já vou colocar para você o valor deste raio. O valor vai ser igual a aproximadamente 42.184 quilômetros. Isso daí é um raio muito grande. Para você ter ideia, o raio da Terra é algo em torno de 6.380 quilômetros. Isso quer dizer que vai ficar a uma altura de mais de 35.000 quilômetros da sua cabeça no Equador. Se você estiver no Equador, daqui para cá, mais de 35.000 quilômetros. É uma distância bem grande. Mas a ideia é que todos os satélites geoestacionários devem estar por aqui. Então chega uma hora que vai acabar o espaço, né? Se a gente começar a colocar em órbita os satélites aqui, vai chegar uma hora que haverá uma superlotação
É interessante que cada país, quando for fazer o seu projeto, ele tome o cuidado de lançar e deixar em órbita em algum local que acompanhe a posição do país, a não ser que você queira fazer espionagem. No caso de espionagem, você deveria colocar um satélite girando numa órbita acompanhando o país que você queira espionar. Agora, uma última coisa, será que todo mundo no planeta Terra seria capaz de ter acesso, desde o Polo Sul até o Polo Norte, a esse satélite geoestacionário? Não, nos polos a gente não consegue receber o sinal por uma questão de angulação. Não dá para você receber o sinal dos satélites geoestacionários, porque quando chega aqui numa determinada latitude, esta latitude aqui seria a latitude de 81,3 graus, o raio das ondas eletromagnéticas passaria rasante ao vir aqui do nosso satélite. Então, se a gente pegasse este raio bem aqui, o raio de onda eletromagnética que viria deste satélite nesta posição até chegar lá, vou fazer a ilustração. Se você usar um pouco de geometria, vai encontrar que para uma determinada região da Terra é impossível ter acesso às ondas eletromagnéticas lançadas pelo satélite. Então você não vai conseguir, a partir da latitude de 81,3 graus, receber o sinal do satélite. Essa daqui é a face cega que existe tanto ali na parte superior como aqui na parte inferior. Com isso, nós terminamos o nosso estudo a respeito dos satélites geoestacionários. Se você gostou, deixa o seu joinha. Aproveita para se inscrever no canal, que a gente sempre tem, toda semana, um vídeo novo para apresentar para você. Eu sou o professor Douglas e te deixo um forte abraço. Até o próximo encontro.